Olá, meu nome é Fernanda Viana, sou técnica agrícola da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco, Acre, e irei apresentar o estudo de caso de Rio Branco para o curso Urgência Climática. Esse curso está sendo ministrado pelo Instituto Lincoln. Então, acerca da localização, o município de Rio Branco é a capital do estado do Acre, está localizado no oeste da Amazônia brasileira e ao leste do estado. Além disso, o município integra a região administrativa do Baixo Acre e faz limites com os municípios de Bujari, Chapuri, Capixaba, Plácido de Castro, Senador Guiomar, Sena Madureira e Porto Acre. Bom, segundo o último censo realizado pelo IBGE em 2022, a população corresponde a um total de 364.756 habitantes. Isso representa uma densidade de 41,28 habitantes por quilômetro quadrado. Conforme a gente observa aqui na imagem, Rio Branco ele é o 70º município mais populoso do país e o primeiro mais populoso no estado do Acre, né? De acordo com o mapa, a gente consegue ver os municípios de cor com o azul mais intenso, né, são os municípios com maior número de habitantes. Quanto às principais atividades econômicas, né, Rio Branco se destaca na atividade de serviços, né, ocupando aí o primeiro lugar na participação do PIB da capital, representando aí 55%. Posteriormente, nós temos a participação da administração pública com 31%. Como exemplo das atividades, né, nós temos a administração presente na saúde, educação e meio ambiente, entre outros. Além disso, nós também podemos destacar a participação da indústria com 9% de participação no PIB. Como exemplo, nós temos os setores de construção, energia e esgoto como destaque. E, por fim, nós temos também a participação da agropecuária, com 5% de participação. Podemos destacar a presença aí na produção de soja, milho, mandioca e na criação de animais. Bom, falando a respeito sobre o clima de Rio Branco, ele está classificado como tropical úmido. Esse tipo de clima ele é caracterizado por temperaturas elevadas, né, umidade alta e precipitações abundantes aí ao longo do ano. Essas características, né, do clima tropical úmido na Amazônia marca duas estações bem específicas, que é o verão amazônico, né, marcado aí por altas temperaturas e baixa precipitação, e o inverno amazônico, onde nós já temos chuvas intensas e mais frequentes. Em relação à temperatura média aí da capital, nós temos 24,5 graus Celsius e a umidade em torno aí de 70%, acima de 70%. Como mostra o gráfico, nós podemos observar, né, que o período chuvoso ele está aí entre novembro até abril. E nesse intervalo de maio a outubro, nós já temos o período das secas, né, onde o volume de precipitação ele decai aí bruscamente. A respeito da hidrografia de Rio Branco, né, o Rio Acre ele é o principal rio da cidade. Tem como nascente, né, nasce no Peru, percorre 1.190 quilômetros, aí até desaguar no Rio Purus, no estado do Amazonas. O Rio Acre ele divide a área urbana aqui de Rio Branco em dois distritos, né, como é evidenciado no mapa, nesse polígono amarelo. Né? Então a gente consegue perceber o Rio Acre atravessando, né, e dividindo essa área urbana em dois distritos. Nós também podemos evidenciar que o Riozinho do Rolo ele é o principal afluente, né, do Rio Acre, inclusive formando uma bacia hidrográfica importante para o município. Né? Além disso, nós temos outros igarapés importantes, como o Igarapé São Francisco e o Igarapé Redenção. Ao relevo, né, Rio Branco ele é caracterizado como uma planície amazônica, aí variando, indo do plano até o suavemente ondulado, né, com variações de altitude aí entre 140 até 270 metros. Bom, infelizmente as áreas baixas, né, próximas ao Rio Acre e seus afluentes, elas são mais sujeitas às inundações sazonais. Aqui nesse videozinho curto, a gente consegue evidenciar, né, essas áreas onde nessa parte com verde, com os tons de verde, né, mais claro, a gente consegue perceber as áreas mais planas, né, do relevo, né, e as áreas em tons laranja e vermelho são as áreas mais altas aqui da área urbana, certo? E é justamente nessa porção aqui em verde onde nós conseguimos observar as áreas mais sujeitas às inundações nas épocas de enchente, né? Falando um pouco da caracterização de Rio Branco, como eu falei anteriormente para vocês, a organização espacial ela se dá na divisão de dois distritos da cidade, que é o primeiro e o segundo, justamente pelo fato, né, do Rio Acre atravessar essa porção urbana de Rio Branco. O transporte ele possui um sistema viário estruturado, né, incluindo avenidas principais e pontes que conectam esses distritos, certo? E eu posso dizer que na cidade existe uma mistura
entre os bairros planejados, né, e as ocupações espontâneas, o que acaba refletindo o processo de urbanização acelerada, né? Então, é uma característica bem forte de Rio Branco. Né? Então, dessa forma, ocupações irregulares em áreas de riscos próximos ao rio, né, e igarapés é uma característica marcante para boa parte da população. Quanto a dados de saneamento, somente 53,5% da população ela tem acesso à água tratada. Bom, falando agora um pouco sobre os riscos climáticos de Rio Branco, que Rio Branco está sujeito, nós podemos citar três grandes eventos, que são as enchentes, o período de seca, né, também chamado de estiagem, e também, juntamente com o período de seca, as queimadas que ocorrem na capital. Bom, falando um pouco a respeito das enchentes, a maior enchente da história ocorreu em 2015, onde o Rio Acre atingiu uma cota de 18,4 metros, né, deixando aí desabrigada mais de 10 mil pessoas. A segunda maior enchente aconteceu ano passado, em 2024, né, onde o Rio Acre ele atingiu uma cota de 17,7 metros, deixando aí em torno de 3 mil pessoas desabrigadas. Então aqui a gente tem algumas imagens, né, mostrando esses eventos extremos, que é o caso da enchente aqui para a nossa cidade. Bom, nesse mapa, nós podemos evidenciar 46 bairros atingidos por conta do transbordo do Rio Acre. Aqui em vermelho nós temos todos os bairros acometidos, certo? E aqui em azul essa parte do transbordo, né, que segue o fluxo aqui do Rio Acre. Bom, além do nosso principal rio, que é o Rio Acre, e ele influenciar diretamente nas enchentes, a gente também consegue evidenciar nessas épocas do ano o transbordo de alguns igarapés importantes da nossa região, como o Igarapé São Francisco, né, evidenciado aqui no mapa. Bom, como evidencia o mapa, ao norte, em azul, nós temos a área de influência, né, desse igarapé, que é o Igarapé São Francisco, e em vermelho as áreas de alagamento devido ao transbordo. Né? E, infelizmente, nesse período, que foi em 2023, aqui que eu estou evidenciando, esse represamento atingiu milhares de famílias no entorno do Igarapé São Francisco. Bom, além das enchentes, nós também podemos citar o período de estiagem. Né? Em 2024, ocorreu a maior seca dos últimos 53 anos em Rio Branco, onde o Rio Acre atingiu uma cota de 1,23 metros. Aqui nessa imagem a gente consegue observar, né, o baixo volume do rio. Literalmente dá para uma pessoa passar caminhando, né, atravessando o leito do rio. E, infelizmente, né, também famílias são atingidas agora por conta da falta de água, certo? Ano passado foi cerca de 1.698 famílias atingidas por essa escassez de água em 33 bairros. E com isso nós temos uma atuação forte aí da Defesa Civil para tentar abastecer essas famílias que são mais atingidas nesse período. Aliado ao período de seca, nós temos as queimadas e os incêndios florestais, né? Que também marca aí o período de maio a outubro. Em 2024, ano passado também, somente no Acre foi detectado aí 8.658 focos de incêndio. E em Rio Branco, né, foi uma parcela um pouco menor, mas que teve bastante influência, que foi ao todo 723 focos, e que teve algumas problemáticas, né, decorrente dessa poluição, que foi o quê? Piora da qualidade do ar, destruição de vegetação, ferimentos, né, e a gente conseguiu observar também algumas dezenas de mortes de animais silvestres, né, onde o Corpo de Bombeiros teve que fazer o resgate, além de ter um prejuízo bastante significativo, né, para a saúde da população por conta dessa poluição do ar. Rio Branco, por conta disso, né, desses extremos climáticos, existem políticas urbanas e climáticas presentes no município, né, para tentar se ajustar a essas dinâmicas, digamos assim, né. Nós temos os planos de contingência, né, que são os planos de contingência das enchentes, estiagem e exaurimento de recursos hídricos, além dos planos de contingência referente a queimadas urbanas e incêndios florestais, né? Então, são atividades coordenadas para tentar minimizar o impacto, né, desses eventos quando acontece na nossa cidade. Então, todas as atividades elas são coordenadas, né, e são geridas dentro desses planos de contingência. Além disso, nós também temos o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima em Rio Branco. Né? Esse plano ele foi produzido em 2020 e ele reúne, né, um documento que reúne 58 ações de impacto e enfrentamento às mudanças do clima. Né? Essas ações elas estão divididas em 6 eixos estratégicos setoriais, como o uso do solo urbano, o uso do solo rural, mobilidade urbana, entre outros. Além disso, nós também tivemos recentemente a atualização do Plano Diretor para as Novas Realidades Climáticas, né?
Uma das ações concluídas é correspondente ao estabelecimento de taxas mínimas de permeabilidade a serem respeitadas sobre o terreno natural, certo? Visando a constituição de uma zona de absorção de águas, né? Reduzindo a zona de calor e, consequentemente, gerando uma melhoria da qualidade de vida e também melhoria da paisagem, como outros aspectos. Agora abordando, né, um pouco a respeito do estudo de caso, né, que nós escolhemos para estar fazendo um enfoque do contexto da urgência climática para a nossa cidade de Rio Branco, existe uma problemática que tem acometido, inclusive no início desse ano, logo no início, que é o que? A ocorrência de erosão na margem fluvial do Rio Acre devido às enchentes, né? Infelizmente, por conta desse maior volume de água nessa época do ano, houve o desbarrancamento na área onde está localizada as ETAs, né, as estações de tratamento de água, tanto a primeira quanto a segunda, e, consequentemente, houve um colapso no abastecimento de água na cidade por alguns dias. Aqui no mapa a gente consegue evidenciar o desbarrancamento nessas duas ETAs, tá? Onde nós tivemos consideráveis prejuízos no abastecimento de água. Quando nós pensamos nessa problemática de desabastecimento por conta das enchentes, boa parte da população rio-branquense ela sofre, porém, alguns bairros, né, principalmente os bairros periféricos, eles são os mais afetados. Um exemplo desse território vulnerável é o bairro Calafate, em Rio Branco, que tem enfrentado desafios históricos no abastecimento de água, né? A gente costuma dizer que bairros periféricos, eles costumam ter uma rede de distribuição menos eficiente, né? Porque geralmente a pressão ela é reduzida, né? Há uma intermitência no abastecimento e maior risco de vazamentos e perdas de água durante essa transmissão, né? Além disso, a localização geográfica desses bairros, eles influenciam a qualidade do abastecimento, né? Como os bairros periféricos eles estão mais distantes das estações de tratamento, dos principais reservatórios, ele pode haver assim uma menor regularidade no fornecimento e, consequentemente, problemas, principalmente em localidades que estão na ponta da rede, né, como nós chamamos. Então, aqui nesse mapa, nós estamos evidenciando o bairro Calafate, que é um dos principais bairros aqui de Rio Branco, com 9.447 moradores e, infelizmente, bastante afetados por essa problemática. Bom, aqui nós temos uma reportagem, né, onde recentemente moradores do Portal Amazônia, localizado aí na estrada do Calafate, eles fecharam a avenida para protestar contra a falta de abastecimento, né? Onde foi observado que em muitos bairros o abastecimento já tinha voltado, justamente no bairro deles ainda existia essa problemática de falta de água, né? E por vários dias seguidos. Quanto à intervenção, a prefeitura já realizou algumas intervenções dentro do bairro Calafate, como a instalação de novas bombas adutoras, né? No ano passado teve investimento em torno de R$ 500 mil para tentar reverter o problema, porém ainda existe e acontece muitas falhas na distribuição de água dentro desse bairro, né? Aqui é uma reportagem, né, mostrando essa felicidade, né, em ter conseguido investir esse dinheiro para a instalação de novas bombas adutoras, porém ainda existem algumas problemáticas que precisam ser sanadas. Aqui nós pontuamos algumas medidas, né, de intervenção para a melhoria dessa problemática que afeta o bairro Calafate em Rio Branco, sendo um território vulnerável, né? Primeiramente, melhoria da pressão e bombeamento. Instalação de bombas e válvulas reguladoras para garantir que a água chegue com pressão adequada às áreas mais altas e afastadas é de extrema importância, principalmente quando a gente pensa no bairro Calafate, que é o segmento de ponta, né? É o que está ali na ponta recebendo essa água. Nós temos também a manutenção e redução de perdas. Nós também achamos que é imprescindível identificar e reparar os vazamentos para minimizar desperdícios e melhorar a eficiência do sistema. Além disso, realizar um monitoramento contínuo, né, implementando sistemas de monitoramento para identificar e corrigir de forma rápida as falhas na distribuição, é uma forma bastante eficiente de reduzir as perdas. E também realizar educação comunitária ali com aqueles moradores, né, promover campanhas de conscientização sobre o uso responsável da água, incentivando a conservação e também o reporte de vazamentos aí recorrentes para a Prefeitura de Rio Branco. Essas são algumas medidas sugeridas, né, para essa realidade do bairro Calafate. Então é isso, muito obrigada pela atenção.